Olá, meu nome é Saulo Reis, professor do Departamento de Física da UFC, e esse é mais um vídeo da disciplina Tópicos Especiais de Física. Nesse vídeo em particular, a gente vai apresentar a estratégia de regularização para conseguirmos lidar com o problema de overfitting ou sobreajuste. Tá bom? Primeira coisa que a gente pode fazer, né? A primeira coisa que a gente pode fazer é reduzir o número geral de features, né? Ou seja, ao invés de a gente usar uma quantidade absurda de features de sobreajuste, é usar um número menor de features. Qual é o problema, né? Não necessariamente você vai ter uma situação em que sua linha de fronteira ela é simples. Né? Talvez você queira ela complexa o suficiente para pegar ao máximo as nuances do seu problema. Para reduzir esses features, mas não reduzir demais, seria selecionar manualmente os features, ou seja, decidir quais dessas características você vai considerar ou não no seu ajuste da sua função hipótese, né? E quais potências, no caso você esteja tentando algo não linear, quais potências das seus features você vai usar ou não, né, no seu ajuste. Qual é o problema? Isso pode ser muito custoso, né? Tentar cada um manualmente dá muito trabalho, e o nosso objetivo aqui é achar uma forma de fazer com que o computador, com que o algoritmo aprenda quais desses features utilizar, né, de uma forma mais eficiente, tá certo? Aqui a gente está tentando a regressão logística, mas uma outra forma, ao invés de apanhar de escolher manualmente esses features, é usar talvez um algoritmo que já esteja preparado para isso, um algoritmo que trace linhas divisórias com maior precisão. Por exemplo, você pode tentar um algoritmo de componente principal, né, análise de componente principal, ou mesmo um Support Vector Machines, que ele vai tentar fazer isso, ele vai fazer essa seleção do PCA em particular, porque ele é um problema que reduz a dimensionalidade do problema, ou seja, se você tem 10 features, seu problema está dentro de um espaço de dimensão 10, o PCA reduziria essa dimensão para 8 ou 5, e aí você estaria considerando apenas as features que seriam mais importantes. A outra forma de fazer isso é usar regularização, né? Basicamente, o que consiste a regularização, né? Regularização, ela tenta de alguma forma reduzir a influência de alguns features, reduzir a influência de features em particular através de uma forma de penalidade, né? Você vai penalizar features que não têm tanta importância no seu problema, dessa forma atribuindo a eles uma relevância menor do que outros features que seriam mais importantes. Ao invés de reduzir dimensionalmente, como faria a análise de componente principal, o PCA, né, jogar fora determinadas influências, você apenas vai pegar uma determinada feature e dizer, você é menos importante, e aí você reduz a importância daquela determinada variável, né? Reduzir a importância de um determinado feature nada mais é do que alterar o valor do parâmetro relacionado a esse feature na sua regressão. Né? Essas estratégias de regularização são formidáveis, por quê? Porque elas lhe permitem trabalhar com modelos complexos, ou seja, com funções polinomiais de alta ordem, sem necessariamente cair num problema de overfitting, né? Sem cair num problema de sobreajuste. Por exemplo, né, na figura no lado, onde a gente usou uma função linear, uma função hipótese, aqui no caso de regressão linear, né, a gente usou uma função hipótese da ordem 6, a gente talvez queira continuar usando uma função de ordem 6, mas a gente talvez queira diminuir a influência dos termos de ordem 3, de ordem 4, ordem 5 e ordem 6, mantendo apenas a grande influência do termo linear e do termo de quadrático. Né? De alguma forma você continua tendo um polinômio de ordem 6, mas esse θ 6, o θ 5, o θ 4 e o θ 3 teriam menor influência. Como a gente consegue diminuir essa influência? Basicamente, a gente tem que diminuir, né, o valor dos tetas que não são tão importantes, ou seja, a gente vai penalizar esses parâmetros teta que não são tão importantes, tá bom? Como é que a gente pode fazer isso, né? Por exemplo, considere que a gente queira diminuir o efeito, né, do termo de x ao cubo, x à quarta, quinta, sexta ordem. Basicamente o que a gente pode fazer é somar quando nós estivermos minimizando a nossa função custo. Quando nós estivermos minimizando a nossa função custo, nós podemos simplesmente somar a ela, né, termos, por exemplo, isso é uma forma de fazer, né, termos quadráticos dos parâmetros tetas associados aos termos que nós queremos diminuir o efeito, né? Diminuir a influência. Por quê?
Né? Se eu estou querendo minimizar j, significa se eu colocar um termo quadrático de θ e esse θ for grande o suficiente, o termo quadrático dele vai ser maior ainda. Então, para diminuir o nosso valor de j, o nosso gradiente descendente deve, de alguma forma, diminuir, penalizar ainda mais os termos, os θs que possuem termos quadráticos. Tá certo? Outra forma de aumentar ainda, penalizar ainda mais, né, esses termos seria, por exemplo, multiplicar eles por um número grande. Ou seja, se θ for grande o suficiente, o θ ao quadrado vai ser maior ainda, multiplicado por 1000, por um número grande, por exemplo, 1000, será maior ainda. Né? Isso fará com que? Isso fará que o gradiente descendente automaticamente vai diminuir ainda mais o valor de θ3, θ4, θ5 e θ6, para que a função custo assuma um valor cada vez menor. Né? Dessa forma, você está assim, penalizando determinados parâmetros θ, enquanto minimiza o valor da função custo. Né? Ou seja, basicamente a estratégia de regularização é você diminuir os valores, né? Associar valores menores aos parâmetros θ que estão associados a características, a features que você quer que tenha menos influência no ajuste que você está fazendo com o gradiente descendente, né? Que tenha menos influência na sua função hipótese. Você acaba tendo um modelo mais simples. Por que mais simples, entre aspas? Porque no caso da regressão que a gente está falando ali com a função de ordem 6, né, no final das contas, a gente continua contando o efeito, a influência de um termo de ordem 6, só que na hora que eu penalizo o θ6, esse termo tem menor influência. Por isso mais simples, né, mas você ainda continua podendo usar modelos complexos. Né, e assim, dessa forma você está menos suscetível, né, ao overfitting. Né, de forma geral, né, uma forma de escrever uma regularização como essa é usar a regularização de Ridge. Tá certo? A regularização de Ridge numa abordagem de regressão, né, linear, usando o algoritmo de gradiente descendente, significa o quê? Significa adicionar um termo de lambda vezes o somatório de θj ao quadrado, né? Isso sobre todos os features j, tá certo? Note que eu não estou colocando o termo de θ0, né? Por que eu não coloco o termo de θ0? Se você penalizar demais todos os θs, né? Ou seja, todos os θs acabam sendo penalizados, isso pode ser obtido por meio de você setar, né? De você colocar, atribuir um valor muito grande a essa variável lambda, né? Esse lambda nada mais é do que aquele fatorzinho de 1000, né? Que a gente tinha discutido aqui anteriormente. Tá certo? Isso aqui é o meu lambda. Se você penalizar demais, você não vai ter como resposta uma hipótese nula. Né? Você tem como resposta agora uma hipótese constante. Você vai estar ajustando apenas um valor constante, né? Que vai ser, usualmente, isso pode ser, acaba sendo em algumas vezes apenas o valor médio das variáveis que você tem, e não nulo. Né? Você continua tendo uma resposta diferente de zero, tá certo? Que seria apenas um número com uma função constante. Né? Note também que agora a regularização ela adiciona um outro parâmetro, né? Um outro hiperparâmetro ao problema. A gente tinha um hiperparâmetro do gradiente descendente, que era a taxa de aprendizagem eta, né? Que você tinha que ajustar ela de forma que o seu gradiente descendente convergisse em uma velocidade, convergisse em tempo hábil, né? Não demorasse demais e nem mesmo divergisse da solução. Você agora também tem que ajustar esse lambda de forma que você evite o sobreajuste, evite o overfitting, né? Ele não pode ser muito pequeno. Se ele for zero, você pode recorrer, né? Você pode incorrer em overfitting, mas se ele for grande demais, você vai acabar incorrendo em underfitting, né? Que significa ter uma resposta, uma função hipótese que é constante, independente independente dos features do seu problema. Esse problema de ajuste de hiperparâmetros está relacionado ao dilema do viés e da variância e vai ser abordado mais à frente do curso, tá bom? Por enquanto, vocês vão utilizar, né, o lambda, à medida que ele for sendo utilizado nos notebooks, vocês vão utilizar ele da forma como está sendo descrita nos notebooks, tá bom? Muito bem, então agora o nosso problema é achar a regra de update do gradiente descendente para a regressão em Ridge, né? Então a única coisa que a gente tem que fazer agora, a gente tem uma nova forma para a função custo, agora a gente tem que derivar essa função custo com relação aos parâmetros θj, tá certo? Como a gente adicionou um somatório de θj ao quadrado, né, a derivada da função custo com respeito a θj vai filtrar
todos os θj que não são iguais a todos os θs que não são iguais a θj, né? De modo que vai sobrar apenas um termo de 2 lambda θj. O 2 vai ser cancelado com aquele fatorzinho de meio, né, da função custo. E aí quando a gente traz essa derivada para a regra de update, né, você coloca o eta lambda sobre m em evidência do θj, e a regra de update para a regressão reach vai ser dada dessa forma aqui, tá bom? Se a gente for para a regressão logística, né, como a forma de update da regressão logística é igual à forma de update da regressão linear, né, então a única coisa que eu preciso fazer, né, para manter essa forma dada pela equação 6, a única coisa que eu preciso fazer é simples, é modificar a função custo da regressão logística de modo que ela tenha um termo de lambda sobre 2m do somatório de j igual a 1 até n de θj ao quadrado, tá certo? Aqui a gente está adicionando o fator de meio do mesmo jeito que a gente colocou lá da regressão linear. O problema é que lá, né, a gente colocou o fatorzinho de meio do lado de fora das chaves. Esse foi o vídeo sobre a regularização read, né? A gente ainda vai abordar, a gente tem mais um vídeo nessa parte de regularização, que é a regularização das equações normais, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.